Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa web aula da disciplina História da Igreja 2, América Latina. E eu quero conversar com vocês a respeito de um tema que aparece no nosso material didático, que é o tema da religiosidade popular, do catolicismo popular propriamente dito. Então, o que seria isso, né? Então, vamos alargar um pouco nosso comentário que nós fazemos no material didático, também nas videoaulas. Nosso país ele é repleto de diversas religiosidades. Então, nós temos no país uma pluralidade de religiões, né? De matriz africana, neopentecostais, pentecostais, cristianismos de vertente protestante histórica e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, nós temos tipos de religiosidade que nós classificamos como popular. Então, é um tipo de prática religiosa que foge um pouco daquelas sistematizações consideradas, entre aspas, oficiais nos cristianismos vigentes no Brasil. Então, eu vou exemplificar não só com o catolicismo, que nós temos aqui no Brasil, catolicismo de matriz popular, né, aquele catolicismo que foge um pouco daquela vertente oficial do Vaticano, que, por exemplo, determinados sujeitos vão praticar lá o seu culto, né, nas procissões, né, de repente fazendo as suas orações para determinados santos que vão ajudar essas pessoas para ter um bom casamento, assim por diante. Então foge um pouco, né, daquela religiosidade oficial que advém lá do Vaticano. Mesma forma, as matrizes aqui de vertente evangélica, então nós podemos categorizar também essas igrejas que nós chamamos ainda de neopentecostais. Então eles agregam diversas práticas que fogem de um tipo de protestantismo ou mesmo de evangélico tradicional, né? Então, se vamos colocar assim essas classificações, então, por exemplo, um cristianismo protestante de matriz histórica, né? Então, podemos falar de presbiterianos, podemos falar de metodistas, podemos falar de anglicana, a igreja anglicana, mas também temos as matrizes de vertente pentecostal, né? Então, nós temos as pentecostais chamadas pentecostais mais tradicionais, quadrangular, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, e depois nós temos outras vertentes, né, que os sociólogos da religião começaram a categorizar ou colocar uma nomenclatura de igrejas neopentecostais, né? Então seria um tipo de novo pentecostalismo, né? Só que a, a complexidade é tão grande que os sociólogos da religião hoje tentam arranjar outros nomes para esses fenômenos que aparecem aqui no Brasil, né, de igrejas que vão se formando, né, em garagens, em pequenas casas. E dentro dessas pequenas igrejas que nós vamos manter essa nomenclatura neopentecostal, elas trazem um tipo de culto diferenciado em relação ao pentecostalismo clássico e ao protestantismo clássico, né? Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, orações colocando um copo de água na frente da TV, né? Ou levando uma carteira para ser uma carteira de trabalho para que a pessoa possa, um pastor, orar, colocar a mão nessa carteira de trabalho para que a pessoa possa arranjar um emprego e assim por diante. Então, essas expressões fogem à regra daquelas expressões mais tradicionais ou clássicas. Então, nós podemos chamar também de expressões mais populares, né, que tem um viés mais popular, diferentemente, por exemplo, de um protestantismo histórico, mais tradicional, advindo da Europa, né, com influências europeias, estadunidenses,
ou mesmo do pentecostalismo clássico, né, que também veio dos Estados Unidos para o Brasil, e depois foram, se dividindo, né, e aí surgindo outras igrejas menores, e aí, então, surgiram essas igrejas neopentecostais. Então, podemos dizer que essas vertentes mais populares, que atraem também multidões de pessoas, geralmente pessoas mais pobres, ou pessoas que não estão muito interessadas numa religiosidade racionalizada, e isso não estou dizendo para diminuir essas pessoas, mas a forma como essas pessoas chegam nessas comunidades e, às vezes, reproduzem tipos de práticas religiosas nesses ambientes que nós categorizamos, então, como uma prática de uma religiosidade popular, diferentemente, então, de uma religiosidade, uma prática mais oficial. Então, por exemplo, você vai, de repente, numa igreja católica do interior do Brasil, você vai ter, por exemplo, uma prática de rezar a missa, ou o Pai Nosso. Ok, isso também vem da oficialidade. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver novos ingredientes sendo acrescentados a essas orações, ou essas missas, ou essas práticas desse catolicismo de vertente mais popular. Às vezes, quem está na frente dessas comunidades, por exemplo, um pastor de uma igreja neopentecostal, nunca passou perto de um curso de teologia para né, para nós exemplificarmos, mas ele está lá porque ele acredita que está lá por um dom do Espírito Santo, e as pessoas também legitimam esse indivíduo, creem que ele, sim, ele é um indivíduo enviado por Deus para tomar conta daquela igreja, e aí ele, então, ele acrescenta outras práticas religiosas dentro dessas comunidades de periferia, de igrejas mais pobres e assim por diante. Então, esse é um fenômeno que aparece no Brasil, que é estudado pelos cientistas da religião, é estudado pelos sociólogos da religião e é estudado por nós, né? Quando nós tratamos dessas discussões, por exemplo, um curso de teologia que tem como disciplina História da Igreja 2 América Latina, porque é um fenômeno da América Latina, esses cristianismos de vertentes populares. Então, é um fenômeno que acontece principalmente aqui no nosso continente, na América Latina. Portanto, essa pequena explicação que eu dei para vocês vão encontrar no nosso material didático, né, no conteúdo da nossa disciplina, mas também nas videoaulas que estão inseridas na nossa sala virtual. Então, eu queria só acrescentar algo que já está presente nas explicações, tanto das videoaulas como do nosso material didático, ok? Bem, é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação e nos vemos, então, na nossa próxima web aula. Tchau!